E o Brasil tem quase 34 milhões de pessoas sobrevivendo com menos de um salário mínimo. Como essas pessoas colocam a comida na mesa? E 110 milhões que vivem em insegurança alimentar. É terrível, né? Porque você imagina, como disse o professor Marcelo Né, você tem a combinação perversa de estagnação com inflação, né? E não para de subir o preço do gás. E não há nenhuma perspectiva que isso seja interrompido ou que diminua o preço. Por outro lado, essa inflação de alimentos é alta, dos combustíveis e do gás, né? O desemprego ainda é muito alto no país, é inacreditável as condições. Ou seja, você derrubou as conquistas do Plano Real, que vinha lá de 1994, em relação ao controle da inflação, em relação ao valor da moeda. Quando as pessoas começam a perder o valor, chega no supermercado, já não guardou mais que aquele era R$7 aquele produto, que ele encontra já por 9, mas que antes era por R$5, e a gente vê isso, e perdemos isso. E nós não sei quem nos acompanha, os mais novos, nós chegamos a ter inflação anual de 4 dígitos, chegar a 1.500% ao ano. Chegamos a ter, no primeira quinzena de março de 1990, 84% de inflação, numa quinzena em 15 dias. Era aquela história, se você for beber um chopp, você vai pedir 2, porque se tomasse um e pedisse outro, já era mais caro. Era uma loucura, ou seja, esse governo... E onde está o Paulo Guedes? Não era o gênio da raça? Não era o cara que sabia tudo? Quantas vezes nós falamos aqui que ele era o Pacheco? Era um tremendo enganador, que ele não sabia nada de macroeconomia. Agora as pessoas estão colhendo. Mas ele é liberal. Liberal no Brasil é nazifascista. Que liberal coisa alguma, né? Ele que disse que leu o Keynes 3 vezes em inglês e não entendeu nenhuma das vezes. Então, a coisa toda é o caos. É desse governo. Agora, a questão é o eleitor vai... Esse é o eleitor mais pobre, esse vai pensar isso na hora de votar. Porque ele vai cada vez comer menos, em piores condições. A senhora entrevistada que cria mecanismos para poder fazer a comida na sua casa, na hora de votar isso conta. Agora, conta se os candidatos opositores colocarem isso como tema de campanha, né? É isso aí. Inflação, desemprego e renda menor, parece preocupação desse governo? Não, do Bolsonaro com certeza não é, porque o Bolsonaro tem essa prática que o Vila se referiu aqui há pouco, que o governo não é dele. Todo problema que acontece, ele terceiriza a responsabilidade. Não tem nada a ver com o que aconteceu no Ministério da Educação, por exemplo. Ele não tem nada a ver com o que acontece na Petrobras. Ele não tem nada a ver com o fato de subir o preço. Ele faz um discurso que é assim, eu estou tão revoltado contra vocês. Como vocês, não contra. Estou tão revoltado como vocês. Então, isso é uma estratégia dele para ver se ele se descola desse tipo de situação e se apresenta como candidato, como se ele não fosse o candidato do governo. Então, a minha impressão é que, assim, ele não vai querer carregar esse ônus. E como dizia o Vilas, depende se o principal candidato, que é o Lula, na realidade só tem 2 candidatos, se o Lula começar a bater nessa tecla e jogar isso na mão do Bolsonaro. Mas eu não acho que necessariamente isso vai derrubar a eleição do Bolsonaro, não.